Olá, meu nome é Samuel Davidovici, eu tenho 16 anos, sou da Escola Aleph Peretz de São Paulo, e o tema do meu trabalho consiste no estudo e desenvolvimento de técnicas de otimização da performance na osmose reversa, fase 1. E bom, o meu interesse pela osmose reversa, ele foi despertado há muitos anos, em 2013, quando eu fiz uma viagem junto com a minha família para Israel. E lá em Israel, uma das primeiras coisas que eu vi era de que, apesar da população local viver em uma região com pouca disponibilidade de água doce, o abastecimento civil era possível a partir da dessalinização da água salgada por meio da osmose reversa. Então, nesse momento, a osmose reversa ela já me interessou muito e quando eu comecei o meu projeto de iniciação científica, eu decidi estudar um pouco mais aprofundadamente no que consiste esse método. E, bom, a osmose reversa, ela se apresenta como o método mais utilizado atualmente para a dessalinização da água salgada, e ela é perpetuada, basicamente, pela inversão artificial do fluxo osmótico entre dois compartimentos com soluções aquosas, a partir da pressurização da água de maior concentração salina, enquanto ela atravessa uma membrana semipermeável que é capaz de reter sais, micro-organismos e também pequenos compostos orgânicos. Embora a osmose reversa ela seja adotada em diversas localidades ao redor do mundo, existem ainda alguns obstáculos que dificultam a sua ascensão em maior escala. E entre esses obstáculos, se destaca a queda nos índices de fluxo e rejeição de solutos da membrana. Ou seja, com o passar do tempo, a filtração ela tende a perder os seus índices de performance, o que impõe um tempo de vida útil às membranas e, consequentemente, em determinado momento, leva ao descarte delas. O descarte de membranas, além de promover maiores despesas para as indústrias com a compra de novos equipamentos, também gerem impactos ambientais nocivos com a deposição de milhares de membranas em aterros sanitários. E, diante disso, o objetivo geral do meu trabalho foi identificar e desenvolver técnicas de otimização da performance de osmose reversa. Em relação à fase 1, eu tinha um objetivo mais específico, que foi identificar os procedimentos mais eficientes desenvolvidos até o momento, reportados na literatura, na obtenção de índices de fluxo e rejeição de rejeição de solutos elevados e estáveis durante longos períodos de filtração. E, bom, a justificativa do meu trabalho, ela se embasa em um contexto de crise hídrica, com uma crescente escassez da água potável, e diante disso, a osmose reversa ela apresenta uma posição de protagonismo na esfera da dessalinização. E com base nesse cenário internacional de escassez hídrica, o aperfeiçoamento de técnicas de filtração torna-se uma demanda relevante e extremamente necessária para a atualidade. O problema, como eu já falei anteriormente, consiste na queda da vazão e da permissiletividade da membrana, impondo um limite de vida ao material filtrante após um determinado intervalo de tempo. E em relação à hipótese, eu acreditava que a queda do fluxo era uma consequência do acúmulo de solutos na superfície da membrana, fator que reduziria a sua porosidade. Em relação à queda da rejeição de solutos, eu acreditava que esse fenômeno ocorria em decorrência da proximidade entre os solutos e a membrana, conforme eles eram acumulados na sua superfície. E essa probabilidade faria, quanto mais próximo eles estivessem das membranas, maior seria a probabilidade dos mesmos chegarem à água permeada. Bom, na minha fundamentação teórica, eu inicialmente estudei as principais demandas de mercado da osmose reversa. E entre essas demandas foi identificado uma urgência na confecção de membranas com uma baixa susceptibilidade às incrustações. Diante disso, eu comecei a estudar um pouco mais o que são as incrustações, e essas incrustações nada mais são do que o acúmulo de substâncias na superfície da membrana, enquanto a filtração é realizada. E como eu já imaginava, esse acúmulo de substâncias na superfície da membrana reduzem a porosidade, diminuindo o fluxo, mas eles reduzem a rejeição de solutos por um motivo diferente da minha hipótese. Na realidade, eles reduzem a permissiletividade da membrana, degradando o material polimérico, e entre os diversos tipos de membranas que podem existir, como mostra nessa imagem, agentes incrustantes biológicos, coloidais,
de sais e também de materiais inorgânicos, existe a bioincrustação como um dos processos mais nocivos da filtração da água. E ela é originada a partir do acúmulo de agentes bióticos na superfície da membrana. Estudando um pouco mais sobre a bioincrustação, foi identificado que as membranas de poliamida aromática, elas são altamente suscetíveis ao processo de bioincrustação, como é mostrado nessa imagem de uma membrana extremamente degradada por esse processo. Em relação às membranas de poliamida aromática, elas são as mais comuns no mercado de dessalinização e elas são confeccionadas pela polimerização interfacial entre compostos com diaminas e compostos com cloreto de acila, através de uma reação de polimerização interfacial, como é mostrado na figura acima. E, além de serem altamente suscetíveis à bioincrustação, essas membranas, elas também são extremamente sensíveis a compostos clorados que seriam, teoricamente, utilizados como desinfetantes. Ou seja, a redução do potencial bioincrustante da água com a adição de compostos clorados, ela tem impactos negativos através das reações de oxidação e despolimerização que o cloro provoca nesse material filtrante. Bom, diante da importância das membranas de poliamida aromática no mercado de osmose reversa, dos impactos do cloro e também dos impactos da bioincrustação, a minha metodologia ela se concentrou na otimização da performance por 3 eixos diferentes. O primeiro era variando condições de síntese da poliamida aromática. O segundo consistia no controle das incrustações. E o terceiro consistia em uma resistência ao cloro, uma vez que uma membrana resistente ao cloro, no caso de uma membrana resistente ao cloro, esses desinfetantes poderiam ser utilizados vastamente, sem danos colaterais. E, bom, para esses 3 eixos, foi feita uma leitura de 3 artigos base, que serviram como uma espécie de estado da arte, e com base nesses 3 artigos, foram analisadas todas as fontes de cada um, e com base na leitura dos resumos de todas as fontes, foram selecionadas algumas referências para serem estudadas com um maior grau de profundidade. E o critério para a seleção dessas referências consistiu nos seguintes aspectos. Primeiro, o artigo precisava propor uma alteração na estrutura química da membrana através de procedimentos experimentais. E segundo, precisava existir o emprego da poliamida aromática, uma vez que foi esse o polímero analisado no referencial teórico. Depois, tendo as fontes selecionadas de acordo com esses critérios, elas foram analisadas levando em conta os materiais utilizados, os procedimentos para filtração, a caracterização das membranas após a testagem e os resultados em termos de fluxo e taxa de rejeição após a higienização da água. Bom, com base na leitura desses vários artigos, foram constatados alguns resultados, como é mostrado no slide desse momento. E, bom, foi constatada uma influência pouco consistente da variação no processo de síntese da poliamida na otimização da performance, ou seja, a mudança de aspectos como concentração dos monômeros reagentes ou tempo da reação química de polimerização apresentou-se pouco influente no aperfeiçoamento da filtração. Também foi constatada uma eficácia nas técnicas de pré-tratamento da água, apesar dos custos adicionais para sua operacionalização. Também foi constatada que a reticulação das membranas leva a um aumento da resistência ao cloro, embora também possa levar a uma queda no fluxo. Bom, a incorporação de grupos hidrofílicos na superfície da membrana promove uma maior afinidade do material filtrante com a água e também se reduz a aderência de colônias bacterianas. E, por fim, a técnica de grafting coating, como mostrado na imagem acima, ao lado, onde existe uma incorporação de materiais nos monômeros de poliamida, é amplamente utilizada na confecção das membranas, podendo trazer tanto impactos positivos no controle das incrustações, quanto também na resistência ao cloro. Por fim, foi constatado que, para a otimização da performance, é imprescindível uma baixa susceptibilidade às incrustações, com especial ênfase na bioincrustação. Consequentemente, entende-se que a resistência ao cloro é um aspecto de extrema importância para a durabilidade e alta performance da filtração. E a incorporação de materiais hidrofílicos por meio da técnica de grafting e coating revelou-se como uma das estratégias mais promissoras para o alcance dessas respectivas demandas.